O Vasco mostrou claramente que não tem favoritismo quando é um clássico ou quando tem dois grandes times históricos, respeitados, vencedores dentro do campo disputando uma vaga. De campo, torcendo do Fluminense, por que vocês não foram no jogo? O que aconteceu? Por que vocês não lotaram o espaço de vocês, cara? Tô falando da espaço 66 não. Caraca, meu irmão, o Fluminense tá bem, porra. Por que aconteceu? A importância da torcida é fundamental. Nosso melhor jogador. Eu não sei por que tem tanta gente surpresa com o show que a torcida do Vasco deu no Maracanã ontem. Olá, pessoal. O Vasco ganhou a primeira partida de uma das semifinais, né? Venceu por 2-1 o Fluminense no Maracanã. Por isso que eu tô com essa camisa retrô lindíssima do Vasco. Olha só, número 10 atrás do meu ídolo, do meu saudoso amigo Roberto Dinamite, que pra mim foi o maior jogador do Vasco que eu vi jogar, de 1970 pra frente. Fazia gols de todo jeito, falta, de cabeça, oportunismo, chutes de fora da área principalmente, né? Foi um grande centroavante, meu grande amigo e saudoso Roberto Dinamite. O Vasco mostrou claramente que não tem favoritismo quando é um clássico ou quando tem dois grandes times históricos, respeitados, vencedores dentro do campo disputando uma vaga para qualquer tipo de final de campeonato, torneios e tudo mais. O Fluminense se classificou melhor, muito melhor no Campeonato Brasileiro. Tem um grande treinador que é o Zubeldia. O Vasco flertou com a zona de rebaixamento o campeonato todo. Nos últimos 10 jogos do campeonato só ganhou do Internacional, né? Oscilou demais. O esquema tático do Diniz é único. O Diniz só joga daquele jeito, não tem outra alternativa, não muda nada. Todo time, todo jogo contra qualquer um é a mesma coisa. Às vezes funciona e a maioria das vezes não. O Vasco venceu de virada e isso dá uma grande força, dá uma grande moral para um time que está jogando semifinal. Os dois jogos são no Maracanã, então tira muito qualquer tipo de vantagem, né? Então fica mais difícil reverter um resultado. O Fluminense precisa ganhar pelo menos por um gol de diferença para levar para os pênaltis. Para classificar direto, 2 gols de diferença. O Vasco só precisa de um empate. E empate em grandes jogos, em clássicos estaduais, é um resultado normal. Está aberta a classificação para a final. Está aberta, porque o jogo é no Maracanã, torcida dividida maravilhosa, o Maracanã cheio, com 2 torcidas, uma preta e branca, outra tricolor. É um espetáculo à parte, que deveria acontecer sempre, em todos os jogos, em todos os estádios, de todos os estados, esse tipo de espetáculo. A torcida faz parte do espetáculo, as cores faz parte do espetáculo. Então o Vasco tem um favoritismo pelo empate, é mais difícil reverter porque é um clássico, e é o mesmo campo, o Maracanã. Então as coisas estão abertas, mas o Vasco tem essa vantagem de um empate, né? E parece que os times não favoritos estão surpreendendo, porque o Corinthians ganhou no Mineirão por 1-0 e o Vasco ganhou no Fluminense por 2-1. Cruzeiro e Fluminense se classificaram muito melhor no Campeonato Brasileiro do que Corinthians e Vasco. É isso daí. E vamos por etapas. Primeira coisa a se falar, aquilo que tá fora de campo. Torcida do Fluminense, por que vocês não foram no jogo? O que aconteceu? Por que vocês não lotaram o espaço de vocês, cara? Tô falando da espaço 66 não. Caraca, meu irmão, o Fluminense tá bem, porra. Por que aconteceu? Entendi porra nenhuma. Achei que a torcida do Fluminense já tá bombando lá, o Fluminense benzão. Porra, chega lá, a parte de vocês não tava lotada. Que porra foi essa, cara? Tem que ir no jogo, cara. Tem que fazer lá de vocês também, porra. Então, enfim, fiquei surpreso com o tamanho da torcida do Vasco, tão maior do que a do Fluminense no jogo de hoje. E acho que isso impactou também no jogo, porque no momento em que o Fluminense faz 1-0 com 22 minutos, o Fluminense murcha, vai pra defesa e aí entra a minha crítica ao Zubeldia, que algumas pessoas não conseguem ler ou ouvir a frase até o final. Acho o Zubeldia bom treinador. Nunca pedi a demissão dele no São Paulo, mais de um ano. Bateu todos os recordes que ele tá batendo no Fluminense agora, jogos de invencibilidade, caralho, bateu no São Paulo. Ele é o recordista de jogos invictos da história do São Paulo e Libertadores. Só que o problema do Zubeldia, que tirou ele do São Paulo, foi o Zubeldia, por algum motivo, os times dele não tem o ímpeto de ganhar o jogo. É uma coisa tipo assim, se tiver 1-0, parou. Cara, o que aconteceu hoje? 22 minutos, 1-0 pro Fluminense, o Fluminense não passa mais no meio de campo no primeiro tempo. O Fluminense para. Porque parece que tá bom. E eu não sei se é dele, ele não deve dar uma orientação pra isso, eu não sei o que acontece, mas foi ridículo. Eu vi o São Paulo jogando na Libertadores hoje. Parou. E aí o Vasco pega a bola e você vai dar pro Vasco do Diniz. Vocês conhecem o Diniz, né, torcedor do Flu? Você vai dar pro Vasco do Diniz a bola? Qual é o sonho do time do Vasco do Diniz? Ter a bola. O Diniz joga com posse de bola. Você dá a bola pro Vasco.
E aí o Vasco começa a criar uma chance aqui, outra ali e tal, e o Fluminense não usa a defesa do Vasco exposta pra conseguir. Aí, cara, o Fluminense pediu pro Maracanã inflamar, o Maracanã inflamou e o Ryan resolveu o jogo. Uma num gol e outra numa bola muito improvável no final do jogo, que ele faz uma fila, cai e faz uma coisa que o jogador brasileiro nenhum faz, que é levantar e continuar o lance. A expulsão, cara, não tem sido marcado. Já tem uns 2 anos que se tem 1 ou 2 jogadores ali envolvidos na jogada, não precisa estar atrás, na frente, se estão envolvidos na jogada com alguma chance de atrapalhar, o árbitro não tá expulsando. Não é de hoje, pode puxar o histórico aí, você vai ver que tem reclamação nos últimos 2 anos e até a reclamação já foi sumindo porque o pessoal já foi percebendo que tem que estar na cara, sem goleiro, pro cara expulsar. Não tem mais essa coisa tão clara do último homem, é uma recomendação que já tem um tempinho. E cara, acho que hoje era jogo pro Verratti, acho que o Verratti é um brigador, é um guerreiro, era um jogo com a cara dele, achei até ruim ele não ter entrado no intervalo, acho que demorou demais, e o Vasco acaba sendo merecedor, por quê? Porque o Vasco correu atrás de ganhar o jogo. E o Fluminense, quando teve a chance de ganhar o jogo, que foi no primeiro tempo, o Fluminense abriu mão, simplesmente parou de jogar num determinado momento que eu realmente não entendi muito bem o que aconteceu. Tá alguma coisa resolvida? Algum favoritismo? Cara, pra mim 0, pra mim continua igual. Acho que o Fluminense era favorito, agora não posso dizer mais que é favorito, porque obviamente ele tem que reverter o jogo, mas pra mim continua absolutamente aberto. O time do Vasco tem algum detalhe individual que eu acho melhor que o do Fluminense, mas coletivamente o Fluminense vive o melhor momento ainda e ainda tem mais 90 minutos pra se provar isso aí. A importância da torcida é fundamental. Nosso melhor jogador, sempre. A torcida do Vasco é algo incrível, chega a ser às vezes inacreditável, o tanto que eles conseguem apoiar, o jeito de torcer, uma torcida tão machucada nesses últimos anos, e é um sonho muito grande poder fazer a torcida do Vasco feliz. É o que a gente vai tentar. Eu acredito que o mental dos jogadores está em dia. A própria derrota para o Atlético Mineiro, embora tenha sido uma derrota muito atípica, tudo faz parte de um roteiro da semana. A gente não... E viver isso. É saber quando tem derrotas significativas, momentos ruins, é saber como que o time reage a isso. Eu acho que nisso o time do Vasco, ele, desde que eu estou aqui, ele tem sabido fazer muito bem. Saber na hora que está descendo, ir melhorando, e se juntando, e corrigindo, e sabendo aquilo que faz a gente forte, aquilo que faz a gente frágil. E eu acho que o time soube se fortalecer no processo geral. Não é, a gente, esse tipo de jogo como o de hoje, com bastante contundência e ser uma partida decisiva, ele não é construído em 3 dias ou numa semana. É uma construção de 7 meses que eu estou aqui. Os jogadores, eles treinam muito, já falei mais de uma vez, esse time do Vasco, ele está certamente entre os times, jogadores que mais trabalham com boa vontade, e eles merecem coisas boas, assim como o torcedor. Um time que trabalha muito, e trabalha muito em todos os sentidos, tanto no aspecto físico, tático e mental. Então não tem uma mágica de 2, 3 dias. Eu acho que no processo como um todo, daquilo que a gente está construindo, a gente tinha de onde buscar energia para poder fazer uma boa partida que fez hoje. Eu não sei por que tem tanta gente surpresa com o show que a torcida do Vasco deu no Maracanã ontem. Isso não tem que ser surpresa pra ninguém. A torcida do Vasco, a gigante torcida do Vasco, ela sempre foi foda. Ela sempre fez festas absurdas no Maracanã. Ela não abandona o time num momento péssimo que o time vive nos últimos anos. Porra, o torcedor do Vasco, ele ser fechado do jeito que ele é com o Vasco da Gama, diante de tantos escândalos de dirigentes corruptos, de gente que tentou destruir a história do Vasco, é muito foda o que a torcida do Vasco faz. Eu quero lembrar que a torcida do Vasco, ela recentemente fez um movimento para sócio-torcedor, brigando contra o rebaixamento, que fez o Vasco por um tempo se tornar o primeiro time do Brasil em números de sócios-torcedores. Então, a torcida do Vasco, ela é muito foda. O que a torcida do Vasco fez ontem no Maracanã não é para ser surpresa para ninguém. Porque quem frequentou muito o Maracanã, como eu, sabe o que a torcida do Vasco já fez. Espetáculos da torcida do Vasco. É uma torcida gigante, uma das maiores do Brasil, uma das poucas torcidas no Brasil que são nacionais. É bom deixar claro que tem torcedor em todo o Brasil. Então, para quem tá surpreso, nossa, que lindo que a torcida do Vasco fez, eu não tô nada surpreso. Porque para mim não é novidade o quão foda é a torcida do Vasco.